À exceção do Evangelho de João, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a história que nós vamos ver hoje aqui. Interessantemente, o Evangelho de Marcos traz um texto até maior comparado ao de Mateus e de Lucas também, mas nós vamos nos basear no livro de Mateus, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 8. Então, Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. Quero convidar você a mais uma vez ficar de pé e ler comigo esse texto. Vamos ler a uma voz. Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 1 a 8. Vamos ler todo mundo junto? Diz o texto da palavra de Deus. Leiamos. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse texto da palavra de Deus, por essa história com H que mostra um Deus poderoso para salvar, como cantamos aqui, e um Deus poderoso para ressuscitar dentre os mortos, para fazer um paralítico andar. Bendito seja Ele, oramos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gosto muito desses textos. Se eu pudesse fazer uma compilação, sem violar o texto bíblico, obviamente, mas colocar as 3 versões numa só, eu faria, porque esse texto é belíssimo. E cada um dos escritores bíblicos dá uma ênfase diferente. Mas eu gosto muito dessa versão de Mateus, embora seja a mais sucinta delas, por uma expressão que existe aqui. O cenário é: Jesus está numa cidade, a cidade onde ele morava, chamada Cafarnaum. Estivemos lá, né, Marcão? Eunice, Dilson, estivemos lá com meus pais, Meire também. Estivemos em Cafarnaum e logo na entrada da cidade tem um portal escrito, né? Cafarnaum, ou Kefarnahum, the town of Jesus. Cafarnaum, a cidade de Jesus, porque diz a Escritura que ele morou um tempo ali, né? E ali é uma cidade à beira do mar da Galileia, bem quente, um lugar muito bonito. Algumas ruínas ali, algumas escavações que nós vimos ali também, né? E algumas até supostamente, olha, aqui era a casa da sogra de Pedro, tinha umas histórias assim, né? Mas o que é bonito de ver ali, é que esse lugar existe até hoje, com esse nome, mais uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus, então, você entender que a cidade era à beira-mar, ele salta do barco, pega o barco, vai para outra banda, e foi para a sua própria cidade, porque ele morava ali. E nas outras versões de Marcos e de Lucas, falam que Jesus estava numa casa, e a casa estava cheia de gente. Então você imagina uma casa cheia de gente. Você já tentou entrar num lugar que estava cheio de gente, e você não podia entrar, você ficou na porta, espiou, olhou e falou: não vai dar, e foi embora? Já passou por uma situação assim? Eu já passei por uma situação assim, de olhar e pensar: não vai dar para eu entrar aqui, e acabar por indo embora. Era essa a situação. Eu imagino então, naquele lugar, em Cafarnaum, quente, eu não sei se era de dia, se era de noite, mas para mim era de dia, porque Jesus chegou de barco, estava numa casa e falando. Não tinha ar-condicionado, não tinha talvez suquinho.
o Marcão vai lembrar, outros irmãos estiveram em Israel lá em 2015 com a gente, nós fomos num lugar chamado Jericó. Olha, Jericó rima com Mossoró, porque só em Mossoró eu achei um lugar tão quente como Jericó, muito quente. E nós descemos do ônibus, fizemos uma caminhada como daqui, ali outro lado da rua, e o ônibus eu estava batendo queixo com o ar-condicionado, estava no talo, nosso ônibus geralmente era geladinho, até a gente colocava blusa às vezes. E quando nós fomos então para o outro lado, eu já cheguei lá suando, pingando, porque estava 45 graus. E ali então, o Walid era um árabe muito gentil, veio com uma bandeja cheia de suco de limão e nós tomamos aquele suco. Gente, como caiu bem aquilo, que calor. Jericó era muito quente. Eu imagino Jesus então, assim nesse lugar, nessa casa em Jericó, quente e apinhada de gente sem ar-condicionado. E o Walid não estava lá para dar suquinho para Jesus ou para a multidão. E aí então eles ficam olhando aquela situação e há ali um paralítico que eles queriam introduzir na presença de Jesus e não dava, porque tinha muita gente. O Evangelho de Marcos e de Lucas contam que, especialmente o Evangelho de Lucas, que eles ficaram olhando no eirado, no telhado, espiando exatamente no ponto onde Jesus estava. Eu não sei se eles pegaram um giz, marcaram, mas diz a Bíblia que eles arrancaram aquele eirado, aquele telhado, e muito provavelmente 4 homens, um segurando em cada lado, nos 4 lados daquela marca, descem aquele paralítico por uma corda exatamente no ponto onde Jesus estava. E Jesus, diz o texto bíblico que nós lemos aqui, ele se admira com a fé daqueles homens. Jesus não só admira a fé que o paralítico tinha, eu imagino que aquele paralítico, ele, em algum momento da vida dele, ele andou, porque ele tinha aqueles amigos. E aqueles amigos, então, provavelmente perguntaram a ele: nós vamos colocar você na presença de Jesus, porque ele anda curando. O que você acha? Porque o Evangelho de Marcos diz que naquele dia o Espírito do Senhor estava com Jesus para curar. Imagino que aquele homem tenha concordado, por isso que a Bíblia diz que Jesus admirou-lhes, no plural, a fé, não só do paralítico que talvez tenha permitido isso, mas dos seus amigos que o introduzem na presença de Jesus. Como disse o Beto na semana passada, os anônimos, que fazem o trabalho para a edificação de outros. Jesus se admira com a fé desses homens. E eles começam a descer ali o paralítico. Eu já vi essa cena retratada em alguns filmes, do Jesus, do Zeffirelli, de outros, né? Mas eu imagino o susto de um telhado se abrindo, sendo arrancado e de repente desce um paralítico ali no meio. Paralisia, tetraplegia, nós não sabemos. Se aquele homem sofreu um acidente, se um dia ele caiu do telhado de fato, se foi acometido de alguma doença, fato é que ele não andava. Fato que as suas costas talvez tinham cicatrizes, escaras, talvez cheirava até mal. Nós não sabemos. A situação era deplorável. E quando aquele homem é colocado na presença de Jesus, Jesus fala algo que no Evangelho de Mateus me choca. Eu não sei você, mas talvez minha atitude ao ver uma cena como essa seria: o que está acontecendo? Quem são esses homens? Que barulho é esse? Mas eles colocam aquele paralítico exatamente descendo sobre onde Jesus estava. Eu gosto de ler a Bíblia com criatividade, eu tento imaginar a cena na minha cabeça. Quem gosta de ler faz isso. Eu imagino Jesus dando talvez um passo ou outro para trás, olhando aquela cena e admirando-se. Parando talvez o que ele estava falando. Ele para, olha. E diz o versículo
2. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Interessante que Jesus vê a fé, provavelmente, dos 5. Mas ele fala com o paralítico. Qual é a primeira frase? Tem bom ânimo. Anime-se. Eu não sei se você um dia ficou doente, ficou mal, com dengue. Em 2003 eu fui contemplado com a dengue. Eu não tinha força para me levantar, para ir ao banheiro, para pegar uma água. Doía tudo. Aí chega a Márcia e diz assim, ânimo! Eu não sei o que você faria. Se ela fizesse isso, talvez eu ia pensar algumas coisas e só olhar assim. Porque ele estava ali. Tem de bom ânimo. Alegre-se. Interessante, a palavra grega para ânimo é alegria. Tem de bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Que fala é essa? Eu não sei o que rouba a sua alegria ou o que rouba o seu ânimo. Eu listei aqui muitas coisas que podem roubar o ânimo. Eu fui pensando nesse texto, lembrando o que poderia tirar o ânimo. E eu não citei time de futebol, essas coisas não. Mas eu coloquei aqui 23 itens que podem roubar o teu ânimo. Primeiro, a tua mente. As coisas que você pensa. Pode te desanimar. Interessante, né? Às vezes começamos a pensar em algo, pensando naquilo, e começamos a desanimar. Outro, teu coração, teus sentimentos, às vezes te desanimam. A sua vulnerabilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto somos vulneráveis. Isso pode roubar o teu ânimo. As palavras malditas, eu não estou falando malditas, mal colocadas ou mal intencionadas, às vezes rouba o teu ânimo. Imagina lá que você está fazendo aquele regime, você está naquela luta, você está brigando lá com o seu prato, ficando de mal dele, repreende a geladeira e passa reto. Aí você chega na igreja, aquele irmãozinho chega, tá gordinho, hein? Já pensou? Você quer matar o infeliz. E isso, acaba o culto, você foi lá, alto preço, aleluia, gostoso, aí você vai para casa mal, triste, desanimado, porque foi uma palavra mal intencionada. Eu não queria dizer mais disso, falamos isso no PG sexta-feira, às vezes falamos e magoamos alguém sem saber. E precisamos pensar antes de falar. Ser invisível pode te deixar desanimado. Você trabalha, você serve, você faz acontecer. Você vai lá e vamos lá. E você é invisível, a pessoa não nota a sua existência, ela não está nem aí para você. Eu vejo algumas pessoas rindo, pode ser que você esteja se identificando. É isso mesmo. Preguiça. Preguiça. Preguiça é o desânimo. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque às vezes nós desanimamos porque temos preguiça. E quanto mais preguiça, quanto mais fica à toa, mais vontade de ficar à toa você vai ter, mais preguiça. E vem, às vezes, como consequência, o desânimo. E às vezes precisamos orar para sair da cama de manhã. E tem que orar mesmo. Porque a preguiça vem. Preguiça é uma tentação, gente. Doença. Emendei uma sinusite, depois com uma influenza, depois dengue, depois peguei Covid, agora é uma trégua. Não, aí veio aquela dor de dentro. Gente, é uma atrás da outra. Doença. Então, doença pode roubar o seu ânimo. Perdas podem roubar o seu ânimo. O cenário nacional pode roubar o teu ânimo. Ou o cenário mundial, o desemprego, a inflação, as calamidades públicas, como lá no Rio Grande do Sul. Como é que os irmãozinhos lá estão se sentindo agora? Talvez desanimados. Vai lá aquele irmãozinho, lutou para construir sua casa, muitas vezes, literalmente pegou a mão na massa,
né? Pôs a mão na massa, construiu lá, sentou tijolo, fez a casinha, veio a chuva e brum, levou embora. Ou aquele que pintou a casa, ficou linda, enchente. Perdas. Vem governo, pastor, sai governo, tudo permanece igual. Desânimo. Ingratidão pode gerar desânimo. Tem gente que não sabe falar obrigado, gente. Quando fala valeu, eu até fico feliz, pelo menos tentou. Valeu, acho que ele quer dizer obrigado. Mas a ingratidão às vezes desanima. Outra coisa que desanima é dívida. Gente, posso contar uma fofoca aqui? Agora é pública a história. Eu tive que trocar o motor de um Corolla. E eu não posso dizer, né? Mas troquei. Quebrou, fundiu, estourou, parafuso derreteu dentro do bloco. E tem dívida 2027 já. E glória a Deus. Mas isso não desanima? Não estava no programa. Estava orçado? Não, a culpa não é do Corolla. Teria outro, gente. E ficou ótimo, motorzinho novo. Tive que comprar um, está lá o seu Oswaldo me ajudando a registrar no Detran. Não quero trocar não, o carrinho está bom, ficou ótimo. Fui para o recanto ontem e voltei só de olho na temperatura. E o Ferreira do meu lado, não vai esquentar mais não sei, vamos olhar, vamos apertar na subida. Não esquentou, tá bom. Mas pode desanimar, né? Às vezes é uma doença, é uma dívida que você teve que contrair às pressas e pagar algo. Por quê? Isso desanima? Desanima. Ser ignorado não te desanima? Ser ignorado. Você chega num lugar, ninguém te cumprimenta, parece que você está invisível ali. Você foi totalmente ignorado, foi esquecido. Os infortúnios da vida, as perdas, pobreza de espírito de certas pessoas podem te desanimar. Porque tem gente que eu falo, meu Deus, Jesus, toma conta. O que é isso que ele está falando? Eu não vou dizer o nome, mas eu vi uma cantora ontem, que eu falei, gente, o que é isso? O que essa pessoa está fazendo? Melhor eu não falar. Vai que tem fã aí, né? A gente ora depois. Injustiça. Injustiça. Jesus falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já viu injustiça? Quando uma coisa não é justa, você fica triste. Parece que dói em você, né? Aquela infração que não foi você que cometeu, você viu alguém ser vitimada por ela, e você sente como se fosse você. Injustiça. É uma mãe ou um pai falar para os seus filhos não fazerem tal coisa. E eles vão lá e fazem. Ou falar para o filho, faça isso, e eles não fazem. Quem é pai e mãe aqui sabe quanto isso desanima. Porque desanima às vezes. Pneu furado. Desânimo. O metrô que hoje está muito devagar, a Operação Tartaruga. E você está morrendo de pressa. O trânsito. Ou você, feliz da vida, o ônibus chegou, 417A, Praça Ramos, você fez aquele sinal e ele passou reto. Desânimo. Claro que você falou um monte de coisa que não devia falar, mas ele passou reto. O frio desanima, o calor desanima, o sol desanima, a chuva desanima, atrasos desanimam. Os do contrário me desanimam, os tapinhas nas costas me desanimam. Ou seja, você é o desânimo. Você olha para si mesmo e chega à conclusão que você é a própria encarnação do desânimo. Ou o desânimo é você e a tristeza é você. A alegria, a vontade, Jesus e o significado da vida passam de largo por você, porque você é a encarnação do desânimo. Quantas coisas vêm para roubar o seu ânimo? E Jesus então vê aquele homem vindo com a maca, abaixado por seus amigos, e a primeira coisa que ele diz, anime-se, tem de bom ânimo.
Nós somos a imagem e semelhança de um Deus triuno. Deus o Pai, o Filho, o seu Santo Espírito. E a Bíblia diz que formou o homem do pó da terra, corpo. Lhe soprou nas narinas o seu Ruach HaKod, seu espírito de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A triunidade do Deus vivo reflete em nós, como espírito, alma e corpo. Há alguns que colocam espírito e alma como a mesma coisa. Eu diria que não são a mesma coisa, mas são inseparáveis, assim como eu não posso separar junta de medulas, como está escrito. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial dividida em duas em nós. E Jesus, quando olha para aquele homem, ele diz: anime-se, alma. Interessante que a palavra ânimo vem do latim anima, que literalmente significa alma. Jesus está dizendo para aquele homem: encha-se de alegria de alma, porque você tem uma e eu o dei. Só que Jesus vai além na sua fala, ele diz assim: tem de bom ânimo, anime-se, porque perdoados estão os teus pecados. Jesus vai no mais fundo daquele homem. Fala da alma, anime-se. Por quê? Porque eu vim resolver o seu maior problema, e o seu maior problema chama-se pecado. Jesus vai lá no fundo do espírito dele e diz: os seus pecados estão perdoados, você foi ligado com Deus, o seu espírito está ligado ao do Criador. Olha o que diz a Escritura: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Em Romanos 8 nós lemos assim: o seu Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fomos ligados ao Deus vivo pela obra da cruz. Ou seja, o Espírito foi ligado, o meu Espírito foi ligado ao dele. Esse é o aspecto passado. Espírito, passado. Estou livre da penalidade do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu tivesse numa igreja pentecostal agora, aquelas reteté mesmo, aquelas assim, sabe, igreja Gilza, o povo de Deus é lindo. Eu diria assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amém. Isso não é pecado não, viu, gente? Pecado é dizer assim: irmãos, os irmãos lá do sul estão passando por dificuldade. Aí você escuta: glória a Deus. Aí tem que tomar cuidado. Mas o amém significa: eu concordo, aleluia, eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus coloca a sua triunidade na criação e na obra da redenção. Livre da penalidade do pecado. Meu espírito está ligado ao dele. Tem de bom ânimo. Seus pecados estão perdoados. Mas existe o aspecto presente. A alma, o meu desejo, a minha vontade. Por que Jesus diz: tem de bom ânimo? Você está livre do poder do pecado. Nossa irmã Maria cantou isso, falou isso foi registrado pelo evangelista Lucas. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Isso se chama vontade, é um exercício. Eu morri para o pecado, meus pecados estão perdoados na cruz, como o Albert falou aqui. Então considere-se morto para o pecado. Olha Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da alma. Entre passado e futuro, existe um tempo verbal chamado presente, e um não vive sem o outro. Assim como o pai e o filho estão em união, passado, presente e futuro, vivem juntos. Então eu estou livre da penalidade do meu pecado, porque o meu espírito está ligado ao do Deus vivo.
Então agora ele me convida, se isso já aconteceu na sua vida, você morreu com Cristo, foi crucificado com Ele, Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, você ressuscitou com Ele para andar em novidade de vida, considere-se, faz esse exercício mental e entrega o seu corpo para Ele. Sabe por quê? Porque o evento futuro é a restauração do nosso corpo. Olha aí. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Sabe quem disse isso? Jó, no capítulo 19. Em minha carne eu verei a Deus. E quando ele falou isso, a carne dele estava bem podre. E o Espírito Santo de Deus vai mover Paulo para nos dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformação do corpo. Eu brinco que na glória eu vou ter cabelo, mas muito mais, eu vou ter saúde plena, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto. As irmãzinhas, os irmãozinhos que lutam com a balança, lá, ó, não vai ter isso. Toma posse, pode falar glória a Deus. Isso, vai ser assim lá. Não vai ter a asma, viu, irmão? Não vai ter mais, não vai ter mais. Não vai precisar da bombinha. Viu, André? Não vai ter pressão alta, Mário. Pegou a beça de carona do Mário, hein? Tomou posse. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Futuro. Jesus Cristo olha para aquele homem, vai no espírito dele e diz, os teus pecados estão perdoados. Então anime-se. Você tem uma alma aí? Anime-se. E aí os fariseus começam o buchicho, o tititi. Olha aí quem está falando. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Você está blasfemando, esse homem. Ele está achando que ele é Deus. Como é que ele pode perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso. Imagina, aquele... E a Bíblia nos diz em Mateus 9 que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, no versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Interessante, cogitar o mal, suspeita maligna. Por que vocês estão cogitando o mal? Tem gente que gosta de ver o mal e torce para que dê tudo errado. Porque é Jesus que está ali, restaurando uma vida. E ele diz, por que vocês estão cogitando mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ligar o espírito dele com o meu? Ou dizer, levanta e anda? Porque entre perdoar os pecados e dizer, levanta e anda e ele andar, tem de bom ânimo. Esse é o Deus que eu creio, que diz, tem de bom ânimo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra toda para perdoar pecados, porque Jesus Cristo se manifestou como o caminho, a verdade e a vida, como o Senhor, como Deus encarnado, o Logos de Deus entre os homens, e só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode limpar sua consciência e transformar sua mente, fazer uma vida nova, fazer uma faxina na sua vida, só Ele, nenhum outro. Ele disse àquele paralítico, levanta e anda, e imediatamente ele se levantou e andou. Eu não sei o que está te desanimando, o que está colocando você para baixo. Às vezes eu vejo crentes piores que aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó dor, tudo. Está calor, está calor. Está frio, está frio. Para de reclamar, criatura.
Eu não sei o que você está procurando. Tem coisas que me desanimam também. Eu diria que pastor tem muitos motivos para desanimar. Muitos. Muitos, 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 muitos. Presbíteros também, diáconos também. Estou falando de mim. Às vezes a gente tem motivo. Marca um horário. Estou te esperando, hein, irmão. Que hora? Pastor, eu preciso conversar urgentemente. Tá? 14 horas, 14 horas. 14h10, 14h15, 14h40, 15, 15h30. Nada. Eu tenho vontade de orar assim, Senhor, manda, triplica a tribulação na vida dele. Manda a unção do raio do relógio sobre o pulso dele. Dá vontade. E não é uma, não é duas, às vezes acontece. Quantas vezes a gente vai lá, irmãozinho, está errado isso aqui não vai ser bom para a sua vida. Não insiste nisso aqui, não vai por aqui, ó, isso aqui é abismo, hein? Como diria Suassuna, perto de precipício de beira, não vai aqui. Ah, eu vou, pastor. Você está fazendo terrorismo evangélico comigo. Aí, cara. Ora por mim. Eu não te disse? Eu não te falei? Nós temos, às vezes, motivos para desanimar. Mas o meu Deus olhou para o mais fundo da minha alma, na beira de uma cachoeira no sul de Minas, e disse: Ion, os teus pecados estão perdoados. Como foi importante voltar dessa viagem e dizer: mamãe, ora por mim. Pai, ore por mim. Procurei o reverendo Eudes, morrendo de vergonha. Depois de um ano na Igreja Batista, lá do Morumbi, com o meu amigo Cláudio Ostermaier. Ele insistia: Ion, vamos para a igreja. Eu falei: eu não vai para a igreja, Cláudio. Não, nós vamos para a igreja. Eu falei: eu posso voltar para a minha igreja? Eu vou com você na sua igreja. Aí fui procurar o pastor. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Ele falou: eu sei, se ajoelha aqui. E orou pela minha vida. Seus pecados estão perdoados. O que são as outras coisas para ele? Eu não sei o que você está querendo. Eu não sei se é da alma, se é do espírito. Às vezes até físico. Até físico. Quando a Isleide deu o testemunho dela aqui, que ela ia, não, ser entubada, aquela coisa, vai, não vai. Esse é o Deus que eu creio. E uma igreja inteira orou pela cura da nossa irmã. Nós temos orado pela cura da dona Cida. Temos orado por tantos irmãos aqui. Eu creio num Deus que cura, restaurador de ânimo. Nós aprendemos muito aqui no domingo passado. Ananias podia ter dito assim, né? Senhor, eu não vou não, porque esse Paulo é assassino. E a hora que o Senhor pacientemente explicou para Ananias o que ele ia fazer, Ananias foi. Meus irmãos, eu quero convidar você a recobrar o seu ânimo. Essa semana foi dia do trabalho. Talvez você esteja orando por emprego. Senhor, eu preciso trabalhar. Eu preciso de ânimo. Paulinho orou por emprego aqui, o Senhor abriu a porta para ele. Conheci o Paulo na rua, né, Paulo? Você falou, estou procurando emprego. Eu falei, o Senhor vai dar. E deu, né, Paulo? Esse é o Deus que anima a gente. E na área dele. Paulo mal sabe que ele é chefe de cozinha. Nós vamos fazer um jantar aqui, imagina quem vai capitanear, né? Ah, já está aqui, já toma posse. Veio lá de Recife, né, para congregar só, quietinho, vai não, vai trabalhar. Amém, irmão? Ó, ele falou amém, hein, gente? O que você está procurando para animar você? Seja trabalho, talvez seja uma cura física, uma resposta pela qual você ora há muito tempo. Eu não sei. Eu só queria orar pela tua vida. Talvez seja por cura física, por alguma dor. Divan, eu sei que Deus pode te curar, nós já oramos isso e vamos continuar orando por isso. A gente não determina, mas a gente ora, a gente clama.
Porque Deus falou para a gente orar. Talvez você esteja espiritualmente doente, não entregou a sua vida a Jesus ainda. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe um espírito transformado, que é o dele em você. Ele faz tudo novo. Meu querido, minha querida, eu queria te fazer esse convite, em nome de Jesus. Eu já estou de pé, porque essa semana eu pedi para o Senhor ânimo. Talvez você queira estar comigo nessa oração. Senhor, eu quero ânimo. E eu quero dividir em 3 etapas. Começando pela última. Você tem orado por alguma enfermidade? Eu só quero orar. Não é determinar cura em nome de Jesus, mas é orar. Eu quero orar por você. Fica de pé, eu quero orar pela tua vida. Vai ficando em pé se você conseguir. Por alguma enfermidade. Amém. Em nome de Jesus. Fica de pé. Talvez você precise de trabalho, você precisa se animar, você precisa ter força para estudar. Aquele trabalho, aquele projeto que você precisa entregar e não quer fazer de jeito nenhum. Aquela luta que você vem vivendo, que te coloca para baixo. São aquelas frases, aqueles 20 e tantos motivos que eu li aqui. Você precisa de uma oração por isso? Eu quero convidar você a ficar de pé também, em nome de Jesus. É ânimo mesmo, é coragem, é alegria. Jesus é especialista. Todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos nele. Talvez seja seu casamento, talvez seja o seu trabalho. Em nome de Jesus. E por fim, Jesus disse àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Talvez você sinta que há pecados seus que você tem, que você acha que Jesus não perdoou, não seja capaz de perdoar. Mas nós cantamos aqui, Ele tem poder para salvar. Jesus, eu quero me sentir perdoado, porque eu sei que o Senhor morreu por isso. Talvez tenha um pecado que esteja encruado e você não quer dizer para Ele, Ele está te convidando essa noite. Meu filho, eu quero perdoar isso. Eu quero que você perdoe isso. Talvez seja culpa. Em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar por isso também. Pai querido, há muitas pessoas em pé aqui essa noite, e nós impomos as nossas mãos sobre elas, rogando, Senhor, a cura do Espírito, rogando, Senhor, a cura da alma. E nós nos atrevemos a clamar até pela cura física, Senhor, daqueles que precisam da Tua cura. Ministra, Senhor, a esses corações. Liberta, Senhor, aqueles que precisam ser livres. Restaura, Senhor, casamentos. Restaura, Senhor, relação pais e filhos. Restaura, Senhor, trabalho para aqueles que precisam. Encha, Senhor, o nosso coração com ânimo. Nos ensina a andar, Senhor, a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, milésima milha, porque às vezes não queremos andar. Ó Pai, tenha misericórdia. Enche o nosso coração de amor e, como aprendemos essa manhã, amor com humildade. Ó Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Sê, Senhor, com a dona Cida, Pai. Cura a dona Cida. Sê, Senhor, com o Júnior, marido da Cátia, Jesus. O Senhor pode. Sê, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com a Laura. Ó Senhor. Sê, Senhor, com a dona Odira. Sê, Senhor, com as dores do meu pai, em nome de Jesus. Quero te pedir por ele, Senhor. Sê, Senhor, com as nossas mágoas, com os nossos dilemas, com as nossas mazelas. Dá trabalho, Senhor, àqueles que precisam. Dá, Senhor, oportunidade àqueles que precisam. Arruma, Senhor, talvez as empresas, a vida daqueles que precisam. Coloque em ordem, Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer. São tantos os motivos, Pai. Dê, Senhor, ânimo ao Teu povo, Pai. Dê Teu ânimo a mim, Jesus, eu preciso de Ti, dia e noite.
Eu faço essa oração. Rogo, Senhor, em nome de Jesus.